Terceiro tópico dessa palestra: força e potência no assunto. Os meus pedais diários, semana após semana, e com isso meu corpo foi virando uma máquina naquilo. Agora o jovem vai dar risada, porque eu puxei o pedal da Irmandade, velho. Uma vez eu puxei o pedal da Irmandade. Pra quem não sabe, a Irmandade era o pedal mais fabuloso que teve na época. E a gente andava igual moto aqui em Ribeirão Preto. E eu lembro que eu puxei o pedal da Irmandade uma vez, e foi louco. Você sabe o que é ser o primeiro do pelotão? O pelotão era várias pessoas que tinham um grupo, e eu fui o primeiro nesse dia. E foi algo chocante. Sabe quem que falou para mim dirigir esse pelotão? O Jogas. Eu não esqueço de nenhum detalhe desse dia. E eu quero te falar, você estando com as pessoas certas, seu corpo vai ter que executar a sua melhor versão. A força e potência no assunto vai vir com isso, com esse reajuste emocional e físico. Então esses pedais diários fizeram eu ficar foda no negócio. Eu também lembro do negócio. Eu várias vezes ultrapassei os balela na parada. Os balela era engraçado demais. Os balela e os peba, eles não davam conta de me pegar. Eu dominei em qualquer cenário, porque enquanto eu estava deslanchando na bicicleta, às vezes começava a subida e eu falava assim, eu vou catar aquele cara agora. E eu dominava no cenário, eu passava ele. E era muito engraçado, depois que você passa, já era. A pessoa não te pega mais. A subida de pedras em Paraíso Perdido, eu quero falar dessa experiência. Esse cara eu fui para Minas Gerais pedalar na Serra da Canastra, ele me levou. Essa experiência foi chocante. Quando a gente chegou lá no meu primeiro dia, eu olhei assim um paredão de pedra para subir. E aí eu falei assim, meu Deus, será que isso aqui dá certo de eu subir pedalando? Era muito louco. Imagina você andar em cima dessas cadeiras aí, ó. Era pior lá. Aí eu falei assim, eu vou subir nessas pedras. E eu vou engolir essas pedras, senão vai me derrubar de jeito nenhum. E eu fui do início ao fim, eu não sei nem quanto dava de quilômetro aquela subida maluca lá. Mas eu fui girando, com leveza, com técnica, com tudo que eu descobri na bike. E essa coisa foi incrível, essa experiência. Na hora que eu cheguei lá no fim, eu falei assim, não é possível que eu consegui passar essa parada. Eu não acredito nisso, mas é real. É real, não é? É real. Eu vou pular esse tópico aqui. Eu vou te falar da colheita dos frutos. O que acontece é o seguinte: dores são necessárias para o crescimento. Vou te dar só um exemplo aqui. A morte da semente. Você sabia que enquanto a semente for aquela semente, ela não explodir, ela não morrer, ela não vira árvore? Aí eu te falo agora. Fala assim com a boquinha. Eu sou a semente. Aprendizado pela segunda vez é o nosso próximo tópico. Eu vou te falar da história do Tchão. Fala assim, Tchão, eu vou parar de ser um Tchão. Fala aí, Caboquinho, eu vou parar de ser um Tchão. Essa história foi lá em Goiânia. Eu passei o ano em 2021 para 22 em Goiânia. E eu fui pedalar com um cara lá. Eu fazia um tempão que não parava. E essa história foi muito legal, que eu comecei a pedalar lá com esse cara, e aí numa subida, esse cara estava terrivelmente mais preparado do que eu, e ele começou a passar. Ele começou a passar na minha frente, e ele depois me falou assim que ele virou e falou o segredo dele de ter passado na minha frente. Ele falou assim, Pedro, eu vi que você estava dando o seu máximo. E eu falei assim, tá ruim para ele, tá ruim para mim também. Eu só vou fazer um pouquinho mais de força. E essa virada de chave fez ele me passar. E lembra do que eu te falei agora há pouco? Quando ele me passou, eu não peguei mais ele. Eu perdi esse cara. Esse cara subiu que nem um foguete, um terror. Ele virou a chave. Eu quero te falar que essa é a chave que você precisa para destravar hoje. Tá ruim para mim e tá ruim para você. Mas você precisa pôr só um pouquinho mais de força nessa bicicleta. E aí você vai ir mais longe do que aquelas pessoas que você está se comparando. Esse é o código do Tchão. Essa história, ela marca
para sempre no meu coração, porque quando esse cara falou assim, tava ruim para você e tava ruim para mim, eu tava lá atrás e eu vim só te copiando. Eu falei assim, se tá ruim para ele, tá ruim para mim também. Eu vou só colocar um pouquinho mais de força e eu vou te passar. Foi tudo que esse cara fez. Eu quero te falar assim, para encerrar. Você é essa bicicleta, você tem um propósito, e esse livro é só a sombra do que eu vivi nas minhas experiências. Eu estou falando para fora aqui agora com vocês em um curto tempo. Eu quero te falar o seguinte, esse livro vai sair, esse livro vai mudar muita bicicleta, e esse livro vai fazer muitas pessoas alcançarem o propósito de vida delas, porque essa bicicleta ela vai concluir a missão que ela foi designada pelo Senhor para concluir. Sim ou não? Sim. Fala assim com a boquinha, eu sou essa bicicleta. E essa bicicleta vai cumprir o propósito dela. No nome de Jesus. Essa é a minha palestra, minha primeira palestra. Quem curtiu, fala eu curti. Um beijo no coração de vocês. É isso aí. Próximo! É, esquenta mesmo.